Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer o pessoal da Spacepan aqui pelo convite. Mais alto. Me chamo Arthur, sou sócio da Extractus. Pode falar mais. Junto com a Marina. A gente tem uma empresa que é uma consultoria. Estamos muito focados aqui no mercado corporativo. E hoje a gente veio aqui aproveitar esse espaço que a Space cedeu para a gente aqui, muito gentilmente, para falar um pouco sobre as novas ocupações e as demandas dessas ocupações. Então, esse novo momento do espaço de trabalho ligado à questão da saúde e do bem-estar, ligado à questão da sustentabilidade. Então, hoje nós vamos tratar um pouco desse tema aqui. Temos alguns slides aqui pela frente. Agradeço desde já a todos que estão aqui. Eu passo a bola para a Marina dar sequência aqui na apresentação e eu vou fazendo algumas intervenções quando achar necessário. Bom, faço das minhas palavras as do Arthur, agradeço vocês mais uma vez pelo convite. E a gente dividiu aqui em 3 tópicos principais para a gente falar um pouquinho sobre essas demandas, né, dos espaços, como que a gente precisa pensar no espaço corporativo, no site industrial, no condomínio, né? Então a gente está falando de facilities, de property, de quem cuida do escritório, de quem cuida de um prédio, de quem cuida de uma indústria. Então, inevitável não citar a tecnologia, né? Como que a tecnologia nos ajuda a entender essas demandas. A aceleração das mudanças no espaço de trabalho. Então, a gente até conversou, né? Não é mudança, no pós-pandemia não teve uma mudança, já estava acontecendo essa mudança, né? Ela foi acelerada. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. E as soluções práticas, trazer algumas ideias aqui para vocês abrir a mente, ficarem mais criativos na hora de pensar em soluções para os espaços. Então, eu trouxe aqui 2 conceitos de tecnologias relacionadas à gestão das pessoas, né? A gestão humana. Então, se a gente está no mundo, de alguma forma a gente é influenciado por todas as mudanças que acontecem, quer a gente queira ou não. Né? Quer a gente entenda, goste ou não daquele determinado tema. Então, a gente pensa muito que a pandemia, por exemplo, ela trouxe muita coisa nova. Tem gente que não gosta. Home office não pode acontecer, né? Acho que não é bom, outros acham que é. Então, tá acontecendo, a gente tá no meio e a gente tem que pensar nisso. Então, falando um pouquinho, né, da indústria 4.0, o que significa, né? Foi um momento lá, a partir de 1990, mais ou menos, que o mundo era voltado para tecnologia, né? Tecnologia, produtividade estava relacionada à tecnologia e só. O foco dentro das empresas, das indústrias, era a tecnologia. E de um tempo para cá, 2010 mais ou menos, começou a ter um movimento da sociedade 5.0, que nada mais é do que, você não vai deixar a tecnologia de lado, ela é super importante, mas é você aliar os sistemas e as tecnologias às pessoas, ao bem-estar. O foco passou a ser nas pessoas, né? Então, conseguir fazer o desenvolvimento dessas soluções tecnológicas, que elas são super importantes para o desenvolvimento, mas pensar muito na qualidade de vida, de ocupação dessas pessoas nos espaços. E aí, nesse contexto, né, eu estou citando muito essa pessoa porque eu li um livro muito recente e, na realidade, é um livro sobre ESG, né, o poder transformador do ESG, mas ele foca muito que para você transformar uma organização, para você transformar o modo de trabalhar, para você transformar a tecnologia, você precisa das pessoas. E precisa das pessoas bem, né? Elas têm que estar bem para fazer aquilo, elas têm que estar produtivas, elas têm que gostar do espaço que elas estão. Então, o propósito da tecnologia hoje, ela tem que ser engrandecer a sensação de bem-estar, né? Um pouco nesse caminho. E aí eu trago a questão da aceleração, né, das mudanças do espaço de trabalho com foco nas pessoas, que é pessoas no centro. O que a gente precisa pensar nesse processo de humanização sem deixar a gestão dos negócios de lado. Porque a gente não pode só pensar em pessoas, só pensar no meio ambiente, só pensar na sociedade. Tem que ser um todo para que seja um negócio sustentável no sentido de continuidade do negócio, ser lucrativo, né? A gente não está pensando só em meio ambiente. Então, aqui um pouquinho da história, né, dos espaços de trabalho. Ali entre 1950 e 1980, a gente via os espaços de trabalho com salinhas individuais, muitas paredes, né? Cada diretor na sua sala, cada equipe na sua sala. E todo mundo tinha um assento pré-definido. Chegava no escritório e
você tinha que ir para aquele lugar, não tinha tanta interação entre as pessoas. E aí, em 1980 e 2000, a gente começou a ver espaços mais abertos, as pessoas se conectando mais, né? Menos paredes, né? A gente via divisórias, mas não salas fechadas. Mas ainda tinha questão daquela falta de conexão, né? Sem visibilidade entre os departamentos da empresa, inclusive. Entre 2000 e 2020, a gente começou a ver espaços de escritório mais colaborativos, os painéis um pouco mais baixos entre as mesas, mais com uma função de acústica e sem assento pré-definido, né? Cada um chegava e sentava mais ou menos aonde queria. Isso foi trazendo uma evolução para os espaços de trabalho em que as pessoas começaram a se conectar mais. Isso tem muito a ver com a produtividade do negócio, né? E aí veio a pandemia. Então, essa aceleração, ela pensava muito em tecnologia. E aí, a turma de facility, property, que cuidava dos espaços, os arquitetos, os designers que projetavam os espaços, qual que era a demanda, né, nessa transição entre tecnologia e pessoas? Amenities, vamos colocar uma mesa de pibolim, vamos colocar uma sala de massagem, vamos trazer um restaurante para dentro do escritório, porque as pessoas vão vir. É isso que elas querem, né? O foco na época das pessoas era esse. E a gente começou a ver que hoje, principalmente de uns 5 anos para cá, não é isso que as pessoas querem. Principalmente a nova geração, e a gente está falando de gerações diferentes, né? Elas não querem chegar no escritório e encontrar comida só. Elas querem se sentir bem, elas querem se sentir produtivas, elas querem se sentir pertencidas, né? Então, olhar para a cultura da empresa e não só para o espaço físico é importante para quem trabalha com facilities e está cuidando daquele espaço. Já vou chegar um pouquinho nessa parte. Para quem está projetando os espaços novos, porque às vezes a gente ouve a demanda de um cliente e às vezes ele não sabe dizer bem o que ele quer, né? Eu preciso trazer espaços para os meus colaboradores que eles vão se sentir bem. Vamos pôr uma mesa de pibolim, então. E às vezes não é isso, e provavelmente não é, né? Isso é também uma opinião minha de quem analisa um pouco esse tema. Um ponto que eu queria trazer, que acho que é importante sobre isso, a gente tem escutado muito, a gente tem buscado muita tendência, a gente tem buscado muito conhecimento sobre esse tema. E uma das coisas que a gente tem escutado cada vez mais é que até o papel do Facility Manager, quando a Marina mostrou aqueles outros slides, era o quê? Eu preciso deixar o escritório, ou a fábrica, ou a indústria super pronta para que a equipe desta empresa que eu trabalho e defendo trabalhe e produza os melhores resultados possíveis. E hoje o que a gente tem visto é que para você conseguir entregar o melhor resultado possível, você não pode esquecer de olhar para a pessoa, porque antes o foco era olhar o espaço para deixar esse espaço pronto para uma produção. Hoje, essa pessoa, ela está sendo que só produz, ela está sendo substituída por essas questões da tecnologia. Quando a Marina no começo traz que a tecnologia vem para compor, vem para agregar, no fundo, hoje, a solução do espaço de trabalho, ela tem que se virar para a pessoa, porque a pessoa ela tem que fazer um papel que a tecnologia não faz. E para isso, ela precisa de um espaço pronto, para que ela possa exercer esse outro papel, que não é o papel dela chegar lá e simplesmente produzir. Outra tendência que tem muito a ver com isso que a gente está ouvindo, de o que a pessoa quer quando ela está chegando num espaço de trabalho hoje? O que o funcionário quer? Hoje, o que as grandes consultorias estão falando é que, assim, essa pessoa ela tem que ser tratada pelo Workplace Manager, que não é mais um Facility Manager. Ele é um Workplace Manager que ele reúne tudo que o Facility Manager tinha, mais algumas coisas de RH, que não é efetivamente a contratação do funcionário, mas aquela parte do RH que cuida, isso está sendo transferido para esse novo job description, para esse novo cargo do Workplace Manager. Que vai ter um cara especialista em manutenção com ele, vai ter um cara especialista em RH com ele, mas o Workplace Manager tem que ter uma visão holística para entender tudo isso. E o que a tendência fala? O que o funcionário, quando ele pisa no prédio, ele quer? Ele quer ser bem recebido, ele quer ser bem servido, ele quer ser bem tratado, ele quer se sentir pertencido, que nem a Marina fala. Eu acho que a tendência hoje do espaço de trabalho é proporcionar esse ambiente para as pessoas. A gente estava escutando um podcast outro dia do Workplace Manager dos Estados Unidos, justamente ele estava falando assim, o que a gente passa para os nossos clientes é que o nosso colaborador tem que ter a impressão, quando ele chega no escritório, a mesma impressão que um cliente quando ele entra numa loja.
É isso que buscamos hoje. Buscamos desenhar espaços para os nossos colaboradores que tragam aquele acolhimento para o cara se sentir bem ali. Lógico, para a loja ele quer que ele se sinta bem para ele comprar. Nesse caso é que ele se sinta bem para ele dar o melhor que ele tem e contribuir para aquela organização. Esses desenhinhos aqui são até para ilustrar o que a gente tem visto hoje nos projetos, nos escritórios, né? Então a gente vê que a partir da pandemia veio essa tendência de espaços mais flexíveis, né? Opções, você ter opções de onde trabalhar. Talvez um dia você precise de um espaço mais descontraído, outro dia um espaço mais de concentração, né? A gente viu por aí na feira phone booths, então às vezes você precisa estar concentrado. E a pandemia trouxe algo que as pessoas ficavam sempre no silêncio das suas casas, né? E quando volta para o escritório, meu Deus, que barulho, não consigo trabalhar aqui. Então, ter a opção de um espaço também silencioso e fazer com que a pessoa vá ao escritório e tenha essa opção é super importante, né? E a mobilidade, né, de poder escolher, né? Tem uma pesquisa, inclusive da Cushman nos Estados Unidos, que fala sobre o poder da escolha. O funcionário que tem o poder de escolha, né, de talvez, olha, nós vamos te dar 3 vezes na semana, 2 vezes na semana de home office. Você pode escolher talvez o dia que você queira ir, é polêmico, tá? Nem vou entrar nesse detalhe, mas essa questão da flexibilidade ajuda na produtividade, no bem-estar, que é um pouco esse caminho que a gente está trazendo de tendências. Não estou defendendo nada aqui, tá? Acho que cada empresa tem o seu papel. E aí um pouquinho do spoiler que o Arthur deu agora há pouco sobre Facility Workplace, né? A gente vê que teve essa mudança da pessoa que trabalha com Facilities, né? Que antes ela só fazia manutenção e otimização do espaço físico, né? A gente vê que não é mais isso. Você deve ser de Facilities, você tá concordando aqui comigo, né? Então, era só isso, a pessoa ia lá, olhava as instalações, olhava o espaço, né? Tá bom, não tá? Para que o colaborador chegasse e conseguisse minimamente trabalhar, né? E o resto era o resto. Mas era o espaço no sentido, estamos deixando o espaço preparado para quando você chegar, você produzir o máximo que você puder para a nossa organização. Então aqui, a sua mesa está limpa, o Wi-Fi está funcionando, o ar-condicionado está funcionando, o servidor está espetacularmente rodando bem e sem travar, e você tem... Você não tem como não trabalhar, né? Não tem como não produzir. Só que aí começou essa tendência de como você conecta tudo isso com a cultura da empresa, que é o que as pessoas buscam hoje, né? E aí ter um espaço funcional, mas que esteja aliado à experiência do usuário, né? Então esse colaborador ele vai chegar, ele vai ter uma experiência ali, e isso está sendo muito importante, é uma tendência muito forte hoje. E aí sim a gente tem empresas e funcionários mais produtivos e mais engajados. Então hoje a gente não pode pensar mais só no espaço físico, né? Tem que pensar na função dele, de como ele vai refletir no que a pessoa trabalha hoje. E acho que a função hoje do Workplace Manager, de quem cuida dos espaços, de quem projeta os espaços, de quem constrói os espaços, ela ficou mais difícil. Porque você antes tinha que pensar num espaço que ele estava ali para produzir. Algumas empresas tinham showroom nos espaços, e aí para trazer cliente ou para atender cliente, mas raramente com foco no funcionário. Era muito com foco da soleira para fora. Pô, que meu cliente, como é que eu vendo melhor o meu produto aqui no meu escritório? Como é que eu tenho uma sala de reunião para vender bem, para receber bem o meu cliente? Como é que eu tenho um espaço de trabalho para o meu funcionário produzir bem? E hoje acho que é um pouco isso continua valendo, né? O espaço tem que estar funcionando bem, com tecnologia, com ar-condicionado, continua valendo. Somado a isso, você tem que suprir os anseios dos seus colaboradores. E a gente vê que tem essa mudança. Às vezes você entra no LinkedIn e você vê, né? Buscando vaga de profissional de workplace. Aí você vai ver, são as mesmas descrições de uma vaga de facilities, né? Então, ele tá ali muito similar, né? Em muitas empresas. E aqui algumas das tendências que a gente já foi falando um pouco aqui desde o início, né? Então, a experiência do trabalho, a experiência do usuário, né? Entender que as pessoas elas têm que estar ali felizes, né? Lógico, ninguém está feliz todo dia, mas como que você pode fazer com que isso aumente? Né? Trazer o conceito de hotelaria também desse podcast que a gente ouviu esses dias, que é o servir, é você ter aquela primeira impressão, né? Ter uma operação fantástica. Quando a gente fala, é a experiência do usuário, né? Recepção, né? Então, os primeiros contatos com a marca.
Como que você trabalha a recepção, a primeira impressão, quando você chega num lugar, né? É o espaço físico, mas está refletindo em como a pessoa se sente ali. Ela se sente acolhida, né? Ela está se sentindo bem ao chegar lá. Sobre essa questão da recepção, acho que um ponto interessante, a gente percebe que, assim, muitas vezes tá todo mundo focado ali, preciso aumentar o número de salas de reunião, preciso pôr uma área de amenity aqui para o meu funcionário. Agora, hoje a grande tendência, espaços que muitas vezes foram deixados de lado ou foram acanhados, ou não posso gastar tanto de real estate, então diminui a recepção pela metade, isso está mudando. A recepção agora ela vai ser a grande próxima área a ser a área mais bem definida, mais bem pensada, auxílio da tecnologia para definir a recepção. E a recepção ela vai ter o papel não só de ser a entrada, mas de recepcionar. Ela não pode servir só como uma entrada ou um lugar para você deixar um envelope. Não existe mais envelope. Agora ela muda a função dela. O negócio dela agora é recepcionar. Ela não é como fazer esse controle de acesso de uma forma mais convidativa. Como fazer esse controle de acesso de uma forma menos dura, menos rígida. Então é sobre tudo isso com tecnologias. Por exemplo, nós estamos aqui ao lado da DeskBee. A DeskBee busca soluções contínuas sobre esse tipo de abordagem. A tendência que vem para o espaço de trabalho agora muito forte é essa tendência da recepção, como que isso se conecta com tudo isso para receber bem as pessoas. E receber não só o cliente, né, mas o colaborador também, que eu acho que é um pouco esse caminho que a gente está buscando, né? E também, tirado desse podcast, que no final eu deixo a fonte aqui, tá, caso alguém queira ouvir, é a gente pensar como... Assim como um consumidor, ele se apaixona por uma marca, né? A gente vê várias marcas e pessoas apaixonadas por elas, fazer com que os funcionários se apaixonem pela empresa também, né? Que eles trabalhem com vontade, que eles trabalhem como se fosse deles, com carinho, com cuidado, e isso vai gerar produtividade, né? Não é só tecnologia. Mais um comentário importante, Marina, que eu acho que é legal, assim, quando ela fala em operação fantástica. Tudo aquilo que se conhecia antes de um espaço de trabalho é pré-requisito. Então, a operação segue com a necessidade de entregar uma operação fantástica. Então, você tem que ter a cadeira em boas condições, o espaço tem que estar limpo, o banheiro tem que estar na quantidade adequada, o banheiro tem que estar limpo, você tem que ter água disponível, Então, tem uma série de coisas que... Então, todas aquelas exigências do Facility Manager de 15 anos atrás, elas seguem com agora essa nova necessidade dele servir, dele sorrir, dele poder estar ali prestando serviço não só para o cliente, mas para o colaborador. Quantas vezes a gente já não viu empresas que tem salas que são salas só para levar cliente. Mas o colaborador a gente espreme em 5 metros quadrados por pessoa ali. Aqui, esse meio espaço aqui é para o cliente, aqui tem expresso, aqui pode tudo. Lá a gente vê como é que a gente vai fazer, né? Isso não tá mais tanto isso não é a tendência, é o contrário. A tendência fala, aqui eu trato o meu colaborador, que é o cara que entrega mesmo o resultado para mim, desta forma. Teve uma época, a gente já falou um pouquinho disso, que o foco era no cliente, né? O foco é o cliente. A gente tem que atender bem, não importa o meio, né? E isso tem até uma fala, né, que as pessoas usam, que a gente usa recursos humanos, né, para o pessoal de RH. E recursos é algo que a gente está falando de pessoas, na verdade, né? E tem mudado muito isso, justamente por essa relação do espaço, do facilities com o RH, né? E aí, como as pessoas estão sendo contratadas, como elas estão sendo tratadas dentro do escritório. Então, se você não consegue oferecer uma boa experiência para o seu colaborador, como que você vai oferecer um bom trabalho para o seu cliente, né? Então, é um pouco o caminho inverso que a gente precisa começar a pensar, assim, nessas tendências do espaço. E aí eu queria trazer aqui para fechar algumas soluções práticas relacionadas ao bem-estar, como que a gente pode pensar no dia a dia de um escritório, de um site industrial, de um prédio inteiro, de um condomínio, que tem sido tendências e que a gente tem visto aí. Então, tecnologia, né? A gente estava falando um pouquinho da tecnologia, a relação, né, da produtividade com a tecnologia, o quanto ela mudou, né? A gente tem sim que continuar trazendo a tecnologia para gerar produtividade, mas tem que ser dessa outra forma que a gente estava analisando, né? A gente pode pensar em políticas, a gente pode pensar em procedimentos junto com a tecnologia para fazer esse espaço que ele seja mais agradável, né? Trazer mais conexões. A tecnologia, ela faz isso, ela conecta as pessoas, né? A tecnologia, ela conecta não só dentro do escritório, mas ela permite que as pessoas trabalhem
fora dali e ainda estejam juntos, né? E isso a gente vai conseguir trazer o bem-estar. A tecnologia, ela também consegue trazer o bem-estar. Então, por exemplo, até a gente fala, né, a Deskbit aqui do lado. A gente consegue, com tecnologia, analisar o uso do espaço das pessoas, né? Tem tecnologias que monitoram. Por que esse espaço não é usado? Tem tecnologia que nos mostram isso. E aí a gente consegue entender os porquês e trazer soluções para que esses espaços sejam melhor aproveitados, ou que a gente mude alguma coisa no projeto, ou entenda o comportamento das pessoas. Esse ponto, tenho mais um comentário que acho que é super importante. Dentro de todo esse contexto de ocupação corporativa, existem os custos de OPEX e de CAPEX, que são custos altíssimos. O custo de uma locação, o custo de uma manutenção preventiva, o custo de uma manutenção corretiva, o custo de uma nova obra com um novo projeto. Então, como extrair o melhor desse dinheiro, que é um dinheiro pesado que é investido em tudo isso, né? Então, com toda essa tecnologia ela serve para quê? Ela precisa gerar dados, ela precisa gerar dados consistentes que ajudem numa tomada de decisão que aplique esse dinheiro da melhor forma possível, já que ele é um dinheiro bastante significativo que se gasta em real estate hoje, né? Tanto em CAPEX quanto em OPEX. Então, no passado, o que via-se muito? Vou renegociar o contrato de papel higiênico aqui para comprar o mais barato possível para conseguir reduzir o custo de OPEX. Tá bom, mas você está comprando papel higiênico, mas esse banheiro não é usado. Então, a pergunta, ninguém parou, antes, a pandemia veio aqui, ela chacoalhou um pouco a gente, no sentido de fazer a pergunta. Nós estamos aqui lutando, departamento de suprimentos como um louco, fazendo contratos leoninos, fornecedor vem entrar, o banheiro vai ser usado? Esse banheiro tem uso? Não, entram 3 pessoas por dia. 3 pessoas por dia num andar que tem 2.000 pessoas? Você está com... Uma vez que tem o banheiro, você tem que pôr papel higiênico, que alguém vai usar. Então, é sobre isso que a reflexão chega hoje. A tecnologia tem que ajudar a gente a chegar em conclusões que permitam a gente ser assertivo na hora que a gente está construindo, na hora que a gente está mantendo, na hora que a gente está projetando alguma coisa nesse sentido. E tem muitas empresas que hoje já usam tecnologia, elas já têm isso implementado no escritório, mas elas não sabem o que fazer com aquilo. Então, às vezes procuram a gente e falam, eu não sei, eu tenho que fazer um projeto do zero, eu tenho que fazer tudo de novo, e às vezes não é bem assim. Às vezes você tem que remanejar a cultura da empresa, às vezes você tem que fazer algum ajuste, alguma coisa. Às vezes isso pode sim gerar um projeto, né? Ou refazer o espaço, mas se você olhar com cuidado esses dados, né? E com esse conhecimento, com esse olhar, você consegue remanejar melhor o seu espaço e ajustar aquilo para as pessoas e o que elas esperam para a sua empresa, porque é personalizado, né? Cada empresa E acho que aquilo que você pôs num slide anterior sobre mobilidade, flexibilidade, são tendências da mesma forma. Em que sentido? De novo, né? O CAPEX é um CAPEX às vezes complicado. Então, quando a gente estiver projetando algum espaço de trabalho novo, e quando for construir esse espaço, a gente precisa ser capaz e hábil o suficiente para perceber que determinados espaços vão requerer alguma flexibilização. Que, acho que não faz sentido a empresa ter que procurar outro espaço, às vezes, para fazer uma pequena adequação. Tem que ser algo que seja fácil, tem que ser algo que seja flexível, tem que ser algo que seja adaptável de uma forma rápida e com custo reduzido. Então, isso precisa ser muito levado em consideração. Hoje, a mudança do comportamento das pessoas que trabalham numa empresa é muito rápida. Às vezes um departamento está fazendo um negócio, daqui a 6 meses esse departamento vira uma outra coisa para vender um outro produto que nem existia e que daqui a 2 anos já não vai mais existir. Como é que esse espaço, sem você ter que parar o escritório, contratar uma obra, fazer tal, como é que a gente pode projetar um espaço desse que vai adequar isso? Como é que você, dentro de tudo isso, vai conseguir estimar qual é a área real necessária, não a área que você quer, a área de verdade necessária que você precisa. O custo por metro quadrado hoje em São Paulo tem lugares que passa de R$300 por metro quadrado. Né? Tem lugares um pouco que antes eram considerados afastados e já estão falando em 150. Para você errar a quantidade, para você errar o que você precisa, preciso de uma sala de reunião para 12 pessoas. Usa uma vez a cada 6 meses. Precisa mesmo? Você vai desenhar o seu escritório pela exceção? Ou você vai desenhar o seu escritório pela regra? Tá claro para todos? E acho que uma coisa importantíssima que a Marina já tocou aqui para terminar da minha parte, que é o seguinte, hoje você pega aí 15 anos atrás, quando eu comecei nessa carreira, quando eu migrei para esse mundo corporativo, 15 não mais, já 18 anos atrás, quando eu comecei nesse mundo corporativo, os escritórios era muito simples.
7, 8, 9 ou 10 metros quadrados por pessoa, quantas salas de reunião, quantos banheiros, sua cor é vermelho ou azul. Está feito o projeto. Eu lembro que tinha uma empresa de real estate que é parceira nossa, inclusive a Colliers, que eles tinham uma planilhinha, você preenchia e dava quantos metros quadrados você precisava. Ele já calculava corredor. Mudou muito disso. Hoje o escritório ele não pode ser mais visto dessa forma. Ele tem que ser feito de acordo com o que cada empresa precisa. Tem empresa que tem 3 vezes por semana de home office. Tem empresa que tem uma. Tem empresa que não tem home office. Tem empresa que você pode uma vez por mês lá no escritório. Né? Eu participei de um projeto há 2 anos atrás que hoje escutei a pessoa de Facilities falar e ela falou que o escritório é para vir uma vez por mês para que as pessoas se conheçam e o cara conhece o novo líder, o novo liderado conhece o líder, conhece o colega e pronto. A gente volta aqui, faz um happy hour e aí vai todo mundo para casa. Tá bom também. Se ela precisa de um espaço para isso e a empresa dela é isso, porque eles vendem cana-de-açúcar, essa pessoa não está vendendo cana-de-açúcar, ele não vai vender dentro do escritório. Né? Então, por outro lado, tem uma empresa de call center que precisa sim estar bem posicionada nesse sentido. Uma empresa de call center às vezes vai precisar que o funcionário esteja lá todos os dias. Vai precisar que o funcionário esteja lá em contato com o líder todos os dias. Então, para isso, esse cara vai precisar de um espaço propício para que ele exerça essa função de estar lá todos os dias, trocando experiências, trocando ideias, reportando, mostrando o trabalho para o superior, vendo como é que se faz, aprendendo, ensinando, por aí vai. E trazendo um pouquinho aqui sobre sustentabilidade, né, e bem-estar. A gente tem uma série de certificações que atestam tudo aquilo que você está fazendo, né? Então, a gente pode sim aplicar tendências de sustentabilidade e bem-estar nos espaços físicos. Vários deles, a gente não precisa se limitar ao escritório corporativo, mas é só uma chancela. A gente consegue pensar em soluções, políticas, programas que atendam a essas questões sem necessariamente uma certificação. Também é possível, né? Então, sistemas prediais mais eficientes. E aí, né, eu estava aqui na W Energy, eles têm soluções incríveis, né, para a gente economizar água, energia. Então, tem muita solução hoje em dia que desde o projeto ela pode ser pensada, mas também a gente pode fazer adequações quando um projeto já existe, né? Monitorar e medir esse desempenho, a gente encontrar opções e oportunidades de melhorias durante a operação. Coleta de dados sobre a qualidade do ar, qualidade da água. Eu estava ali na Comfort Lab também agora há pouco, eles têm soluções muito bacanas que ele falou, por exemplo, hoje uma tendência são prédios mais vazios, são escritórios mais vazios e a água ela fica parada mais tempo do que ficava antes. Então você tem problemas com a qualidade da água e os testes eles precisam ser feitos hoje com mais frequência do que eram feitos antes. Então, olhar para essa questão, ela também está ali junto com as certificações, elas pedem esse tipo de teste, né? E eles têm soluções hoje, não estou fazendo propaganda aqui, mas é que eu tô entendendo essas tendências do mercado, eles também estão seguindo isso, né? Poxa, quando que a gente ia saber que os prédios iam ficar vazios, né? Que uma empresa com 4 dias de home office, a água fica parada muito mais do que ficava antes, né? Então, coletar esses dados ajuda a gente a otimizar essa operação. Gestão eficiente dos resíduos é o básico, né? Também estava conversando com alguém mais cedo, prédio corporativo que não tem gestão de resíduos, né? Reciclado e não reciclado. Então, isso é o básico, é fácil. Para quem está em São Paulo, então, medir a satisfação do ocupante, né? Essas certificações de bem-estar, elas também focam muito nisso. Então, entender como eles estão, o que eles querem. Os dados para identificar a área de melhoria, que eu já comentei, e implementar políticas para a gente conseguir promover. Precisa fazer tudo? Não, a gente pode se inspirar em algumas que já existem e começar aos pouquinhos, né? Dá para a gente implementar esse tipo de política de acordo com o que a empresa ela precisa. E aqui eu quis trazer para fechar, porque esse assunto sempre vem, né? O ESG, ele, mais do que a palavra moda, ele está na boca das pessoas hoje, né? E como que a gente pode pensar em soluções práticas quando a gente está falando de facilities, de property, de condomínio, de ativo, de escritório, né? Então, ele esbarra muito em tudo que a gente falou até agora, mas no fundo é a operação das pessoas, né? É a operação do escritório e o dia a dia das pessoas que estão ocupando. Como que a sua empresa impacta a sociedade, o seu colaborador, o meio ambiente, como que é a governança dessa empresa. Então, pensar no colaborador, como ele vai trabalhar, pensar nos fornecedores que você tem, né? Como que, então, você vai receber um cliente ali no seu escritório,
você engajar esse fornecedor, engajar o cliente, engajar o colaborador, tudo isso ele vai esbarrando no ESG, que é como você se relaciona com a sociedade, com os seus fornecedores e como que você deixa de trazer risco para o mercado. Então, você quer uma empresa mais lucrativa, você quer crescer a sua empresa, você precisa pensar em tudo isso. É assim que você vai chegar ali no lucro e conseguir crescer cada vez mais. E aí eu trago só uma pergunta final para a gente sair pensando e refletindo aqui, né? Como que a gente prepara os espaços para cuidar das pessoas, né? No âmbito profissional, porque a gente está lidando aqui com prédios corporativos, não com a casa das pessoas, né? Então, pensar na como casa a gente das pessoas, cuida. elas cuidam, mas Elas aqui, cuidam. no nosso sentido do empresarial, né? Preparando o espaço para um colaborador, seja numa indústria, seja num escritório, seja numa loja, como que a gente contribui para que esse cara esteja aqui? Porque, no fundo, esse funcionário feliz a chance de sucesso aumenta bastante, consequentemente o lucro. Isso aí. Bom, obrigada. Agradeço. Obrigada, gente. Fantástico tema, né? Bastante relevante aí e toda a trajetória que vocês trouxeram de evolução. E de fato hoje a gente tem grupos do segmento que inclusive mudaram o nome em razão da questão de workplace, né? Já com este olhar, com os profissionais se preparando e Sim. buscando essa recolocação nesse sentido. Como a gente precisa, né, os projetistas, designers, conceituadores, especificadores precisam estar atentos, né, a esse novo cenário, esse novo panorama, né, para que a gente consiga trazer essa situação. Cuidar, né? Exatamente, né, é um ciclo, né? Sim. Né? E tudo isso esbarra na questão, né, financeira no final, né? Tudo isso para que a gente tenha bem-estar, para que não tenha um prejuízo lá na frente, para que haja produtividade e haja lucro. Né? Então, fantástico, obrigada aí pelo tempo, pela colaboração de vocês aí. Tem mais alguma pergunta? Boa noite, Boa né? noite. Meu nome é Erika Andrade. Boa noite. Eu trabalho na Vale Base Metals, sou do Pará. E o tema hoje me encheu o coração, porque eu trabalho com facilities, mas em área remota. Eu trabalho dentro de uma mata, literalmente da cidade para onde nós trabalhamos, atuamos, é 100 quilômetros. E falar de ambientes que te dê um aconchego, que você se sinta bem, você consiga produzir, é mais do que deixar o ar-condicionado, a mesa energizada, o vaso funcionando. Eu trabalhei muito tempo em contratos e migrei para a infra, ganhei esse presente, que eu digo que hoje eu me reconheço como infra. Amava contratos, mas eu amo muito mais agora a infra, porque é cuidar de pessoas. Hoje na Vale, quando você falou de pessoas no centro, ela tem o VPS, que é a Vale Product System, que é nada mais do que tem uma sominha, uma fórmula, né? Que é processos, pessoas igual resultados. E a gente tem as pessoas no centro. E não é essa mudança está sendo agora. A gente está vendo que é necessário mudar para cuidar das pessoas. E eu me lembro que eu ganhei uma reforma de um prédio. Quando eu olhei o azulejo, tinha um 10x10, um 10x16, eu falei, gente, quem entra para usar esse banheiro vai ficar dizendo qual é o cuidado que estão tendo comigo. Eu falei, ok, eu não consigo quebrar, não tenho dinheiro, vamos pintar, vamos colocar um adesivo, vamos fazer. A gente entregou, colocou o cuidado, a experiência, tinha um cheirinho, tinha um bombom. São nos detalhes. Os detalhes. Né? Tinha uma planta velha toda, eu digo, tira, tá morta. Só o fato de você mostrar o cuidado já faz diferença. Alguém preocupado comigo. E quando a gente fala em pessoas, aí no SD, a gente também tem que imaginar a diversidade. Eu tenho que ter ambientes diversos, que eu possa receber um cadeirante, sim, uma pessoa com deficiência auditiva, mas que ele vai estar lá, olha, ele tem ou visual, eu consigo chegar. Então, essas situações, essa preocupação, aí você imagina fazer tudo isso dentro de uma área remota. Desafiador. Que as pessoas passam 2 horas para chegar, elas já chegam cansadas, o banheiro só tem 2 cubas. E aí eu falei, não, gente, não tem. Não pode ser assim. Aí nós mulheres, tinha um espelho torto. Eu falei, não dá. Então, assim, eu fiquei muito feliz em ver que realmente o que a gente já vem pensando
tá muito na vanguarda do que vai estar acontecendo, né? Então, é agradecer. Ah, que agradecer bom. mesmo pela palestra. Obrigada pelo seu comentário. Obrigada.